Grito de Carnaval. Oferecimento Camarote Bamba. Venha viver uma experiência de bambas na melhor localização do Anhembi, no Camarote Nota 10. Eita, Lele! Estamos de volta aqui com as nossas matérias de Barracões 2019 e hoje com ele, Mauro Quintais, que mais uma vez, mais um ano nos recebe e dessa vez na Dragões da Real. Isso aí, Dragões da Real. Agora a Dragões da Real tem a difícil missão de falar sobre o tempo. 65 minutos para falar sobre uma das maiores invenções do mundo. É verdade, né? O homem sempre teve uma relação direta com o tempo, né? O tempo é vida, o tempo é idade, o tempo é o que nos norteia durante todo o dia, toda a hora, todos os anos, né? Então é muito importante a presença do tempo e nós vamos contar um pouquinho dessa fração do tempo. Eu que achei muito interessante essa ligação, falar do tempo, linkando esses 65 minutos de desfile. Conta pra gente como vai ser isso. A sequência do nosso desfile, né, no primeiro momento, o nosso primeiro carro, nós convidamos o observador a entrar dentro de uma máquina de relógio. Então a gente traz para dentro da máquina do relógio aquele que está na arquibancada no anseio de ver um bom desfile. Então ele participa, já começa a participar aí. Eu acho que essa troca, né, arquibancada avenida é importantíssima e a Dragões sempre fez esse trabalho, né, de coreografias em carro, né, chamando para dentro do desfile. Então eu já abro logo trazendo o público para dentro da máquina do relógio, né? Então tem vários personagens que estão trabalhando essas engrenagens, essas molas, e o observador vai ser mais um. Aí depois, no segundo, eu já começo a contar a maneira com que o homem usou a sua inventividade para poder contar o tempo. Então eu entro com as máquinas que contam o tempo. Vai desde o relógio astrológico até as ampulhetas, os relógios de cuco. Então tem tudo ali sintetizado num carro só. Eu estou procurando fazer um carnaval de fácil entendimento, né? Porque como o Carnaval de São Paulo é muito mais dinâmico, ele não para, né? Então o observador não pode perder tempo pensando muito, né? Não que ele não seja um ser pensante, ele é um ser pensante e muito crítico, por sinal. Mas é importante que ele bata o olho e entenda, olha ali as invenções, né? Então, por isso que a gente faz esse trabalho em cima disso. Aí no terceiro setor eu falo, acho que aí sim é o que o homem mais anseia, que é justamente poder mexer no tempo. Ir para o passado, ou melhor, ir para o futuro, voltar ao passado, né? Conhecer o que foi, saber o que vai ser. Então, dentro desse carro, que é o setor mais pop, né? Nós escolhemos uma máquina do tempo, né? Dentre tantas máquinas do tempo que tanto cinema, televisão e teatro já mostraram, e literatura também. Nós escolhemos uma máquina do tempo bem contemporânea. E essa máquina do tempo vai nos levar a essa brincadeira em todos os continentes do mundo, né? E depois que o homem consegue, aí, no nosso enredo, mexer o tempo entre o passado e o futuro, a gente mostra o lado ruim do tempo, o lado pesado do tempo, que é o homem sendo escravizado pelo tempo, sendo pressionado pelo tempo, se vendo obrigar a acordar cedo, vai para o trabalho, almoça, lancha, volta. Então aquela rotina, né, sempre ligada ao tempo. E em cada setor a gente usa uma estética artística diferente, até para o observador também não ficar muito entediado. Então eu entro com o stamp punk na abertura, depois lá nesse carro do tempo escravizando o homem, eu já me baseei no filme Metrópolis do Fritz Lang. Então as estéticas são bem bacanas para que você fique se divertindo a cada momento. E aí sim a gente fecha com o carnaval, a gente fecha com os nossos mais importantes 65 minutos, né? Que tudo aquilo que você fez durante o ano todo, né, ele vai se sintetizar nos 65 minutos do desfile. E é ali que nós vamos determinar o futuro da escola, o futuro do carnavalesco, o futuro de várias pessoas que trabalham no processo nesses 65 minutos. E quais são esses grandes personagens que representam o tempo no desfile da Dragões? Nós temos, por exemplo, a comissão de frente é do Anderson, né, que é um renomado coreógrafo de comissão de frente que pauta o trabalho dele justamente em personagens, né? Então só ali na abertura do Anderson nós já temos vários personagens, né? Então também é uma ligação muito direta entre passado e futuro. No Abre Alas a gente tem a figura dos homens-máquina, que são os pequenos reloginhos que vão estar mexendo naquelas coisinhas. No carro 2 a gente tem Santos Dumont, né, que teve a ideia de criar o relógio de pulso, né? Então ele é citado também, que é um brasileiro genial. Aí no carro 3 é que tem mais, aí você tem a era medieval, aí você tem a Indonésia, aí você tem justamente essa máquina do tempo que é baseada no filme De Volta para o Futuro, né?
Então a gente vai criando essa identidade. No terceiro carro nós temos os personagens do Fritz Lang, aquela coisa do sofrimento. A gente buscou muito essa estética, tanto é que é um carro todo em preto e branco. E no final a gente tem os personagens do carnaval, né? Aquela alegria, nós temos os arlequins, os perrus, as colombinas, as alas todas coreografadas em cima do carro, né? Esses 65 minutos do último setor, do último carro, vão ser muito festejados. Agora, como que o Mauro Quintais está se sentindo no seu primeiro trabalho na Dragões da Real? Olha, foi uma surpresa para mim, porque eu já tive experiências no Carnaval de São Paulo, né? E acho que a gente tem que passar antes pelas dificuldades para poder você encontrar um pouso bacana. A Dragões da Real é sem dúvida nenhuma uma família. O slogan de uma escola feliz realmente se concretiza, porque a direção da escola, através do presidente Tomate, né, que é o Renato Remondini, e toda a sua diretoria, o Binho, todas essas pessoas que trabalham, são pessoas muito bacanas, muito cordiais, que entendem que o carnavalesco não é só aquela máquina de trabalho, tem problemas pessoais também que tem que ser resolvidos. Então, a Dragões me recebeu muito bem e eu estou muito feliz aqui na Dragões da Real pela sua organização, pelo seu comprometimento com relação aos pagamentos, que hoje em dia é uma coisa muito difícil, até pelas dificuldades que tanto o Carnaval do Rio e São Paulo sempre passaram. As questões financeiras sempre são muito complicadas e não sei por que existe esse estigma de que o carnavalesco não precisa receber pagamento, né? Isso acontece muito. Não, deixa ele para depois. E aqui não, aqui todo mundo tem o mesmo patamar, eles entendem que isso é um trabalho, as pessoas sobrevivem disso, que as famílias sobrevivem disso, né? Então a Dragões é uma escola muito organizada, com as planilhas muito organizadas. Eu tenho as minhas limitações artísticas, até por conta dos gastos, que eu tenho um valor X para gastar, e discuto isso com a direção da escola. Então essa proximidade do carnavalesco com a direção da escola, quando eu falo do carnavalesco, eu falo do diretor de arte, né? Na verdade, não sou eu que faço tudo sozinho. Eu tenho agregado a mim os carpinteiros, os ferreiros, os pintores de arte, os escultores. Então, todos esses estão agregados ao meu trabalho. É justamente esse núcleo que eu me faço representar, conversando diretamente com a direção da escola. Agora, o casamento Mauro Quintais e Dragões da Real parece ser até o que eu vi por enquanto, parece ser um casamento perfeito, porque a Dragões da Real é uma escola que gosta de um certo gigantismo e você também gosta, né, de trazer um carnaval grande com alegorias gigantes. Não, sem dúvida. O meu carnaval anterior ao da Dragões foi no Peruche, né? E um fator determinante para eu ter recebido alguns convites em São Paulo foi justamente aquela abertura com um abre-alas de 60 e poucos metros, né? Aquilo impactou muito e visualmente me deu um retorno muito bacana, né? E agora eu gosto. O presidente Tomás também gosta ele participa muito da alegoria, né? Ele nem é muito de fantasia, né? Mas ele gosta muito de alegoria, então a gente interage, a gente troca ideia, né? E uma coisa é você conversar com um presidente que não entende nada, e você se vê, tem que explicar o porquê de você estar fazendo aquilo. A diferença daqui do Tomate não é que o Tomate ele é um homem de alegoria, ele gosta, então ele tem uma identidade direta com as soluções, com os resultados finais. Ele tem todo o direito e também interage com isso. Não, aquele laranja não ficou legal, o que você acha disso? A gente faz um trabalho bacana aqui. Lógico que ele me respeita, eu respeito a ele, sem dúvida nenhuma. E com isso a gente está montando aí esse sonho da Dragões de chegar no campeonato, né? Agora, a Dragões da Real é uma escola que tem uma comunidade, hoje tem uma comunidade muito forte, né? Você acompanha, você vai nos ensaios de quadra, você está interagindo junto com o componente? Não, sem dúvida, porque eu fixo moradia em São Paulo a partir de outubro, né? Eu fixei moradia a partir de outubro e aí frequento a quadra nos sábados, nas quintas-feiras, nos ensaios de rua. Eu estou sempre presente em todas as atividades da escola, né? Eu acho que é importante, né? O carnavalesco ele não pode ser uma peça avulsa, ele tem que ser uma peça que integre o conjunto de pessoal da escola, né? Então eu preciso conhecer quem é quem são as nossas baianas, né? Quem são as nossas musas, né? O nosso diretor de bateria, o Tornado. Então a gente procura saber de todo um pouco, né? Para que você esteja presente, porque na hora que fizerem uma pergunta você sabe responder. Na verdade, o carnavalesco, mais do que o artista, ele é o porta-voz da escola, porque quase sempre é aquele que é sempre mais entrevistado, que é mais solicitado, né? Então é importante que eu saiba tudo, né? Porque isso faz parte da minha formação profissional.
Agora vamos falar um pouquinho sobre diferença. Rio-São Paulo, né? Você está sempre entre os dois mundos, que a gente pode dizer. E você estava falando que tem algumas particularidades, né? Que o Carnaval de São Paulo, normalmente, o ferreiro é quem dita a forma, o formato das alegorias, e no Rio de Janeiro é o marceneiro, né? Curioso isso. É bem diferente, né? Eu costumo dizer que não existe, a comparação ela é muito tênue, porque são duas festas totalmente diferentes. Porque os espaços de desfile são diferentes, o público das arquibancadas é diferente, o desfilante é diferente. Então isso caracteriza os carnavais com uma visão totalmente diferenciada. O que acontece no Rio é que o Rio ele tem a figura mais importante. Não que o outro não seja, mas o ferreiro entra para fazer a estrutura e o marceneiro dá a forma, com as cambotas, com as volutas, com os arcos. E eu que reparo em São Paulo que é diferente. Aqui o ferreiro molda todo o carro no ferro e o carpinteiro só vem fechando e cobrindo as curvas. Então a figura do ferreiro em São Paulo é muito mais importante ou melhor, vamos falar para ser mais claro. A figura do ferreiro em São Paulo, ele cumpre o papel do marceneiro no Rio, né? E todos são importantes. Talvez porque aqui em São Paulo a mão de obra de Parintins é muito mais absorvida. Eu tenho hoje no barracão 100% da minha mão de obra de Parintins, né? Então essa característica da modelagem em ferro é uma característica da ilha de Parintins. Então por isso que São Paulo tem essa leitura. Agora, pelo tamanho dos carros e pela estrutura que eu observei aqui, dá para ter uma ideia de que vai ter muito movimento humano dentro dos carros da Dragões da Real. A impressão é que vai acontecer muitas coisas assim para mexer com a arquibancada. É um perfil da Dragões. Então, o carnavalesco, quando chega numa escola, ele tem que conhecer o perfil da escola, não é verdade? O carnavalesco, ele tem que se adequar ao perfil da escola. E nesse caso, a escola gosta dessa coisa de movimentação corporal, gosta dessa interatividade com o público, né? Então nós vamos manter isso em todos os carros, as coreografias, repito, a interatividade com o público, trazendo o público para dentro do desfile. É aquilo que eu falei, quando o público entende o que está vendo, ele participa muito mais, né? Então, além de entender o que ele está vendo em termos de estética, ele consegue também entrar dentro do desfile através dessa interatividade com movimentos e coisa e tal. Eu acho que isso cria um desfile bacana, chama de catarse, né? Onde todos se juntam em uma festa só. E eu acho que isso vai dar muito certo, que já é uma característica da escola. A Dragões é uma escola que é sempre esperada pela sua qualidade e pela maneira com que trata o público. Então eu acho que esse ano, mais uma vez, a gente vai fazer um belo trabalho. Embora ele seja um trabalho um pouco diferenciado dos anteriores, porque ele é não vou dizer requintado, mas ele é diferente no sentido de acabamento, de formas, porque é uma característica minha de trabalho. Você já escolheu o lugar onde você vai assistir o desfile do Carnaval de 2019? Então eu recomendo você a entrar no site do Camarote Bamba. Lá você tem um lugar maravilhoso para acompanhar os desfiles. Você vai se sentir dentro da escola, porque esse camarote fica do lado do recuo da bateria, praticamente no coração da escola de samba. Camarote Bamba. Agora, encerrando essa matéria de hoje aqui no barracão da Dragões da Real, eu queria que você desse aquele recado final para a pessoa que está em casa, o que elas podem esperar da Dragões no Carnaval de 2019. Acho que, mais uma vez, a Dragões vem para disputar o campeonato, como ela tem feito ultimamente. A Dragões como outras grandes escolas de São Paulo, uma pretendente a ganhar o Carnaval, como todas são, mas ela tem qualidade, ela tem uma preocupação com o público, ela tem uma comunidade aguerrida. Então eu acho muito bacana poder hoje eu estar participando desse conjunto de pessoas que fazem o melhor pela Dragões. E o que eu prometo a você que gosta da Dragões, ou até você que não é Dragões, mas que gosta de um bom trabalho, de um bom carnaval, assistam ao nosso desfile, que vocês vão se surpreender com a qualidade que nós estamos tentando impor dentro do Carnaval de São Paulo.